Primeiro, eu acho que a UNE, Chagas, tem que tomar muito cuidado com a UBS. Porque todo estudante da UBS é um potencial futuro diretor da UNE e nem todos da UNE poderão retroceder e ser diretor da UBS. Então, é preciso dar mais que duas salas e mais que um pouco de cadeira para a UBS se sentir confortável aqui nessa nova sede. A segunda coisa, eu estava ouvindo aqui a fala do companheiro Chagas e eu estava lembrando o seguinte. Estávamos Chagas, Ian, Fernando Haddad e eu lá em Garanhuns, não, em Caruaru, inaugurando uma universidade. Eis que, de repente, os estudantes são chamados para falar. E eis que os estudantes começam a falar e começam a dizer o seguinte. Nós queríamos dizer que esse governo atendeu toda a nossa pauta de reivindicação. Portanto, nós vamos ter que construir uma nova pauta para o novo período. E é engraçado, porque eu quero fazer justiça aqui, que o papel que a UNE, que a UBS tiveram em 8 anos de mandato, não foi um papel de complacência, de subserviência, sabe, que a UNE deixou de ser o que era para apoiar o governo. É que, na verdade, nós tomamos uma atitude enquanto governo de começarmos a fazer uma pequena revolução na educação brasileira, que está longe de terminar, mas que já começou. E eu tenho certeza que vocês dois, sobretudo vocês dois, que estão na direção ainda, viveram, a Lúcia também e o Peta também, viveram um momento histórico que nenhum outro presidente da UNE e da UBS viveu. Vocês acumularam uma quantidade de vitórias e uma quantidade de conquistas que certamente alguns companheiros acumularam uma quantidade de cacetete da polícia, sabe, que vocês não levaram nenhuma. Pelo contrário, nenhuma decisão do nosso governo foi tomada sem que antes a gente conversasse com vocês, sem que antes a gente conversasse com os trabalhadores, sem que antes a gente ouvisse a CUT, a CGT, a Força Sindical, o Sem Terra, as Margaridas, o Sem Teto, ou seja, todas as categorias foram ouvidas e ajudaram a gente a determinar a nossa política, porque foram 73 conferências nacionais que nós fizemos e a primeira dos estudantes envolveu mais de 400 mil alunos em todo o território nacional, quando começou pelos municípios e pelos estados. A segunda coisa é que, quando nós criamos o ProUni, algumas pessoas diziam que o governo estava capitulando diante da iniciativa privada e que, portanto, a gente estava negociando, abrindo mão de impostos. Quando, na verdade, o que nós negociamos era o imposto que a gente já não recebia e transformamos esse imposto nada mais e nada menos do que 750 mil vagas de jovens que estudaram desde que foi implantado o ProUni no Brasil. E eu tive o privilégio, Chagas, tive o privilégio de poder, com o Fernando Haddad, no Hotel Alvorada, em Brasília, poder participar de um evento dos primeiros 400 meninos e meninas que vão se formar em medicina pelo ProUni. Em medicina não é pouca coisa, porque estudar sociologia ainda tem dinheirinho para pagar um pobre, se o pai for classe média baixa. Trabalhar com o governo Sérgio Cabral, ainda pode pagar. Mas estudar medicina numa escola privada, nem que o pai seja de classe média e trabalhe perto do gabinete do Sérgio Cabral, não pode pagar 3.000, 3.500, 2.800 reais de mensalidade. Pois bem, nós pegamos jovens, meninos e meninas da periferia, de escola pública, 40% deles negros, e nós conseguimos transformá-los em médicos neste país. E
E a UNE ganhou uma coisa importante que essa, ô Chagas, vocês não podem perder essa conquista de vocês. Eu vou dizer aqui uma coisa que era uma das críticas que eu tinha ao discurso da UNE, que é o seguinte: era um discurso muito cômodo. A gente ia para a porta de uma universidade pública e a gente ficava gritando: nós queremos ensino público e gratuito. Lá já tem. Agora, a gente não ia na porta de universidade privada fazer discurso. Porque se a gente fosse na porta de uma universidade privada fazer discurso e dissesse: queremos universidade pública e gratuita, e virava as costas, os caras tinham que pagar mensalidade, como é que ficava? Agora, pela primeira vez na história do Brasil, presta atenção, a UNE conquistou, não foi dádiva do governo, a UNE conquistou o direito de fazer discurso na rede privada de educação neste país. E tem que levar em conta que não é pouca coisa e não é secundário, porque no estado mais desenvolvido da federação, 82% dos estudantes universitários estudam em escola privada, que é São Paulo. Portanto, são milhões, hein? 92. Já aumentou desde que eu comecei, sabe, a falar. Já aumentou. De qualquer forma, é uma coisa importante que dá à UNE credibilidade de poder fazer um discurso e fazer o debate com muito mais firmeza do que a gente fazia antes. A segunda coisa foi o Reúne. Muita gente não queria o Reúne. A gente apenas queria aumentar de 12 para 18 alunos em média por sala de aula, e alguns disseram que a gente queria inchar a sala de aula, que era muito aluno. Ou seja, na verdade era meia dúzia de pequeno burguês que não queria que mais estudantes entrassem dentro da universidade. E outra vez, nós temos que valorizar a UNE, porque a UNE teve a coragem de brigar. E veja, a gente estava tão certo que eu duvido, Lúcia, eu duvido Peta, eu duvido o companheiro Orlando, eu duvido o ex-presidente da UNE. Eu duvido que em algum momento da história desse país, um presidente, um ministro da Educação e vocês, que entraram comigo em mais de 40 universidades, com 5, 6, 7, 8 mil estudantes, nós nunca tivemos um incidente. Pelo contrário, muitas vezes quem tomava uma pequena vaia era um magnífico reitor, era o prefeito local, mas nós sempre tivemos o reconhecimento da unanimidade dos alunos deste país. E isso a gente deve também ao caráter e à combatividade de vocês nessa coisa positiva. E hoje, depois do Reúne, nós já conseguimos uma vitória extraordinária que vocês podem debitar nas contas da UNE. Nós saímos de uma renovação, Sérgio Cabral, de 113 mil alunos por ano, que era a renovação, para chegar a 229 mil alunos, que foi a renovação feita o ano passado. Esse é um dado extraordinário. Uma outra coisa fantástica é que também, com a ajuda de vocês, este cara aqui, que só tem o 4º ano primário, já pode registrar até o dia de hoje como o presidente que mais fez universidade na história desse país. Só em universidade, só chegou perto de mim o Juscelino Kubitschek, que fez 10, e em escola técnica, nós fizemos 214, quem chegou mais perto de mim foi o Itamar Franco, que fez 27 escolas técnicas no mandato dele. Sabe? Outros acharam que não precisava de escolas técnicas. E isso também a gente tem que debitar ao trabalho que vocês fizeram de apoio às políticas do governo. Por fim, companheiros e companheiras, como eu disse que eu ia ser curto, eu vou dizer o seguinte. Olha, eu acho que a conquista do espaço, eu vi aqui vocês citarem uma quantidade enorme de companheiros que morreram, de companheiros que tombaram. Eu acho que esses companheiros, na verdade, quando a gente vai para uma luta e que a gente tomba, que a gente perde, que a gente não pode achar que aquilo foi uma derrota. Porque é na marca registrada daqueles que foram vítimas que a gente tem que ganhar força, vigor e ousadia para continuar a luta de vocês. Pois bem, eu, como você, ô Chagas, quero agradecer o Congresso Nacional.
porque não foi uma coisa fácil a gente construir o projeto para primeiro valorizar, avaliar quanto custava esse prédio aqui. Chegamos a uma coisa de 32 milhões, depois avaliou, chegou a 44 milhões, nós já depositamos 30 milhões na conta da Uni, já está depositado, ela nunca esteve tão rica como está agora, com 30 milhões, e tem mais 14 milhões para completar os 44, que ou nós fazemos numa medida provisória agora no final do ano que eu tenho que fazer, ou a companheira Dilma Rousseff fará, sabe, no começo do seu mandato. Eu vou conversar com ela, se ela quiser ter o prazer de fazer, eu não vou tirar esse prazer da minha companheira, que também foi estudante, sabe, militante há um tempo atrás, há pouco tempo atrás. Então, e da UBS. Então, veja, eu acho que o que vocês estão conquistando, na verdade, é muito mais do que um espaço para fazer uma sede. Eu acho que a conquista aqui é um espaço para a consolidação do processo democrático brasileiro, para o debate político, para a formação, sabe, da nossa juventude e para discutir as coisas que o movimento estudantil tem que discutir. Eu fico olhando, na Segunda Guerra Mundial, a Rússia perdeu 20 milhões de jovens, e um país que perde 20 milhões de jovens perde praticamente uma geração. Aqui no Brasil, o golpe de 64 tirou, na verdade, sabe, algumas gerações de participação na política. E a gente está reconstruindo esse processo de trazer a juventude para o processo político. Isso é de uma riqueza extraordinária. Mas presta atenção numa coisa, que aqui é um conselho de um velhinho da terceira idade, que é o seguinte: eu estava vendo a pauta de reivindicação de vocês aí para março. Obviamente que eu não posso em nenhum ato que vá confrontar o meu governador, a minha presidenta. Você precisa tomar cuidado, que eu tenho que ser neutro aí. É o seguinte, olha, não faço nunca uma pauta de reivindicação que seja impossível de conquistar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma pauta que seja difícil de conquistar, ela pode ser muito boa para um discurso eminentemente ideológico, mas é um discurso para poucos ouvidos ouvirem. Se vocês quiserem continuar crescendo, façam sempre uma pauta de reivindicação que vocês acreditem que num determinado tempo vocês possam conquistar, porque é isso que vai trazendo para dentro da Uni aqueles alunos que ainda acham que a Uni não representa eles, que a Uni cobra carteirinha, que a Uni faz isso. Sabe, é preciso que a gente ganhe a maioria. E eu acho que a Uni hoje tem credibilidade para isso. Não que vocês não devam reivindicar o que vocês quiserem. Quando vocês sentarem com um ministro, vocês precisam levar o seguinte: ou eu levo uma coisa que eu saia de lá com uma vitória, ou eu levo uma coisa que eu saia de lá apenas com um discurso. Se for para sair apenas com um discurso, pode ficar certo que o tempo é mais curto. Se for para sair com vitória, o tempo é muito mais prolongado, porque uma vitória atrás da outra vai permitir o reconhecimento total da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira dos Secundaristas. No mais, gente, eu sou obrigado a agradecer vocês pelo carinho. Eu nunca pensei que eu fosse tão bem tratado pela Uni e pela UBS. Nunca pensei. Eu quero, Chagas, aproveitar que é o meu último pronunciamento aos estudantes brasileiros enquanto presidente da República. Quero aqui, na frente de todos os companheiros, dizer que foi uma alegria imensa trabalhar com você, trabalhar com o Rian, trabalhar com a Lúcia, trabalhar com o Petra, trabalhar com o Orlando, fazer a campanha, sabe, do impeachment com o Lindenberg. Ou seja, foi uma coisa muito bonita e eu vou carregar de vocês uma lembrança extraordinária até o último dia da minha vida. Muito obrigado. Vocês são parte do sucesso do nosso governo. Obrigado e parabéns à União Nacional dos Estudantes.